disse, né, ontem eu já disse aqui no Moa, né, a gente estava com saudade dos irmãos. Na verdade, a gente é uma família. E é muito bom pertencer a essa família. É muito bom. E família é aquilo, né? Não somos perfeitos, mas nós nos amamos assim. Porque a perfeição em nós é Jesus. Amém? E assim, eu estou muito feliz por tudo que Deus fez. E na semana que vem nós vamos ter o culto pré-serviço. E você já se prepare para estar. Nós vamos estar passando para vocês as informações sobre o nosso congresso profético, né? E também vamos estar relatando com mais detalhes tudo que Deus fez nesses dias que nós passamos lá no Nordeste. Foram dias assim impactantes mesmo para a nossa vida e tem sido impactante na vida deles, né? São os parentes da pastora Janaína, ali é pai, é tio, tia. Gente, eu nunca vi tanto parente junto. Eles moram numa vila. E é muito parente. É primo, é prima, é gente que não acaba mais. E assim, foi muito bom mesmo. E só para adiantar uma coisa, a oferta de alimentos, pastor William, continua. Eles continuam ofertando. E você vê assim uma disposição do povo, daquele que tem, ajudar aquele que não tem. E é muito gratificante isso, né? Então, eu quero assim, não sei se eles estão vendo a live, mas mandar um abraço a todos eles, né? Em especial o seu Raimundo, né? Que é o pai da pastora Jana, né? A tia Bahia e o tio Wilton, eu acho que é o Wilton, né? Que foram assim as casas que nos acolheram, que nos receberam. E também depois nós fomos abençoados, nós fomos para um lugar que eu nunca pensei que existisse, chamado Tibau. E lá nós fomos abençoados. Deus usou uma pessoa e nos deu uma casa na praia para a gente ficar. Tudo através dos parentes da pastora Jana. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Everaldo. Inclusive ele é cantor, né, de músicas seculares, tá? Ninguém ali é crente, irmãos. E assim, nós somos recebidos com tanto amor, com tanto carinho naquele lugar. E sabe o que Deus nos deu para nos abençoar? Ele nos deu uma casa que a gente saía no quintal, tinha grama. E alguns passos a gente estava na areia da praia. Sério, tudo pra gente. E eu falei assim, Deus, é só o Senhor mesmo. E eu me lembrei da palavra, né? Que no culto que nós fizemos, nós declaramos que só o Senhor é Deus. E Deus fez chover naquela terra. Hoje, a pastora Jana mandou uma foto. A tia dela me procurou, aceitando Jesus. A dona desse bar, onde nós fizemos o culto. E ela mandou uma foto hoje para a pastora Janaína, o céu escuro de nuvem, de chuva. E essa semana, o relato que veio de lá, ela me mandou os áudios, o pessoal dizendo que choveu por 2 horas sem parar, em uma madrugada dessas aí. Então, Deus está fazendo, né? Então, cabe a cada um de nós orar pelas pessoas que lá estão. A cidade é Apodi, Rio Grande do Norte. E aí, eu também conversando com o pastor, ou com o irmão Juarez, ele está por aí, irmão Ju, ou está no estacionamento? Tá lá fora, né? Irmão Juarez, ele é dessa região do Rio Grande do Norte, Janaína. Ele é dessa região. E aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, irmão Ju, da onde que o senhor é? Ele falou assim, eu sou do Rio Grande do Norte. Eu falei assim, nossa, irmão Ju, que coisa, né, que dificuldade. Irmãos, é só quem é de lá, ou quem foi nesse sertão, vai entender o que eu estou falando e o que nós vivenciamos lá.
E nós somos muito abençoados mesmo. Quantos tem piscina em casa aqui, além do pastor William? Né, Adelaide, agora Adelaide só que posta foto na piscina, né? Mas irmãos, pensa, William, piscina, uma coisa tão comum para nós, não é? Rio, córrego. Gente, aqui eu morei muitos anos no Canelas mina uma água, que eu não sei de onde que vem aquelas águas, né? É das veias de água que tem ali, mas fofa tudo a casa da gente aquilo. Sai água da terra, essa época ali. É só você subir aqui no Canelas. Que riqueza é o nosso Mato Grosso. E quanto o povo do sertão nordestino precisa das nossas orações e também das nossas doações. E eles não pediram nada, tá? Não pensa que é a gente que fica pedindo, não. Nós fomos muito bem recebidos na casa dos parentes da pastora Jana. Graças a Deus, os parentes dela não passam por dificuldade. Mas a questão assim de 2 quilômetros ou 1,5 quilômetros, ao redor de onde eles moram, as pessoas estão morrendo de fome. E o gado morrendo de fome. Então a situação é séria. E Deus está usando esse povo ali de Santa Rosa. Santa Rosa? De Santa Rosa, que é na cidade de Apodi, para abençoar aquela região ali. E eles estão se movendo, estão montando cesta básica, estão distribuindo cesta básica, assim, e está a maior alegria entre eles. Nós já viemos de lá, já tem um tempo, saímos de lá, e eles continuam nisso. Peço que vocês estejam orando, porque provavelmente a pastora Janaína vai iniciar um grupo de estudo bíblico, que é a maneira como eles entendem, né? Para que eles possam continuar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Sabe por que estou falando tudo isso para você? Porque nós estamos no ano da frutificação. E nós precisamos entender exatamente o que o pastor William falou, é o que Deus fala ao meu espírito. Se nós não absorvermos a palavra que Deus nos dá, nós não entramos naquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, a gente precisa absorver essa palavra, recebê-la no coração e praticar essa palavra, colocar em prática essa palavra. Diga assim: o ano da frutificação também é um ano de guerra. Ele é um ano de guerra. E é sobre isso que eu vou falar. Ano de frutificar. Então, a guerra é pela semente. Tudo começa com uma semente. E Deus, Ele nos dá semente para que nós venhamos semear, também usufruir dela, porque as sementes têm o poder de multiplicar. Toda semente tem esse poder de multiplicação dentro dela, não é? Ele nos proporciona não só nos alimentar da semente, mas também usufruir dela de uma outra forma, semeando em outras vidas, e muitas outras multiplicações vêm e frutificações vêm. Presta atenção. Se a gente não entender aquilo que Deus está fazendo e não nos movermos por fé, nós ficamos travados na nossa vida espiritual. Nós ficamos ali paralisados. E nós não recebemos e não somos também instrumentos de Deus para fazer com que outras pessoas mudem de vida. A guerra é sempre pela semente. A primeira semente é a palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus é a semente. Então a palavra de Deus, ela é fundamental, ela é a rocha, ela é o alicerce sobre o qual você deve edificar a sua vida. Então, quando Deus libera uma palavra, Deus disse que não foi Ele, não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E Ele nos designou, Ele já escolheu e nos deu uma missão
para que a gente vá e dê frutos. Então, não podemos perder essa palavra de vista, todos os dias. Então, no seu trabalho é para você frutificar, na sua família é para você frutificar, onde você for é para você frutificar. Se você vai ao mercado, ali é um lugar de frutificação. Se você dá aula, é um lugar de frutificação. Todos os lugares, porque você mesmo é uma semente plantada para dar frutos. Agora, essa guerra pela semente, ela é antiga. Nós não temos tempo de ler todas as referências, mas se você se lembrar, no Jardim do Éden, não é? Aconteceu uma profecia do próprio Deus, dizendo que a serpente, Satanás, não é? Ele seria esmagado por um descendente da mulher. O descendente de uma mulher, ele é alguém que nós sabemos que é Jesus Cristo, que foi gerado por uma semente. Naquele dia, Deus visitou Maria e ela concebeu pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Maria engravidou. E se você se lembra bem da história, antes disso, no tempo de Faraó, no Egito, no tempo em que o povo de Israel foi escravo na terra do Egito, houve-se um movimento para matar os primogênitos, matar a semente que foi plantada nas mulheres hebreias. Então a guerra sempre é atrás de uma semente. Agora entenda algo, uma palavra foi plantada no seu coração. Uma palavra foi liberada no seu coração. E a obra do inimigo, de Satanás, é sempre matar a palavra. A palavra é a semente. Ele sempre está atrás da semente para matar. O que diz em João capítulo 10? Que o inimigo, o mal, o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele não vai brincar. Ele trabalha 24 horas por dia para fazer isso. Para matar a palavra, para roubar a palavra ou para macetar a palavra no seu coração, para que ela seja destruída e você não frutifique. Porque como que eu vou dar fruto se a semente morreu? Entende? Então é muito bonito o nosso símbolo, que é o pé do caju. É muito legal o pé do caju, é muito bonito que numa ponta de galho nasçam 4, 5 caju, bem bonito, e o galho fica pesado conforme os cajus vão crescendo, e aquele galho fica arqueado. É muito bonito ver aquilo, mas para chegar àquele ponto, uma semente foi plantada, e essa semente ela germinou, essa semente ela se transformou na planta, que deu folhas, que deu flor, e depois deu o fruto. Mas tudo começou com a semente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A semente, ela é algo que o inimigo está sempre atrás. A semente da palavra de Deus. Você recebeu uma palavra que o Senhor te colocou por cabeça e não por cauda. O Senhor te deu uma palavra de que você estará em cima e não embaixo. O Senhor te deu uma palavra de que você emprestará a muitos, mas não tomará emprestado. E o que o diabo faz? Rouba essa semente do seu coração.
O Senhor te deu uma palavra que você e a sua casa servirão ao Senhor. E o que o diabo faz? Ele tenta matar essa palavra no seu coração. Você recebe uma palavra de Deus que diz assim: eu sou o Senhor que te sara. E o que o diabo faz? Tenta tirar essa palavra de você para que você não acredite, para que você não frutifique. Esse é o segredo. E o primeiro bloqueio que você enfrenta é um bloqueio simples, porém profundo, bloqueio da incredulidade. Porque muitas vezes, nós, os seres humanos, nós temos assim, idealizado em nossas mentes, padrões, estereótipos, que foram plantados em nós, religiosos, por exemplo. Então, quando uma criança, por exemplo, ou um adolescente recebe uma palavra de Deus e vem entregar essa palavra de Deus, nós olhamos para aquela criança ou para aquele adolescente e pensamos assim: mas é só uma criança. Mas é só um adolescente. Então, essa barreira de estereótipo, nós enfrentamos ela. Por quê? Porque deve ser um sacerdote, não é? De preferência masculino, não é? De preferência assim, 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 conforme o estereótipo que foi plantado dentro dos nossos corações. E a dificuldade que nós temos nesses dias de crer na simplicidade do Evangelho. Nós temos essa dificuldade. Então, Satanás ele vai trabalhar muito firme para isso, para destruir essa semente. Primeiro, para que você não receba, como o William falou aqui. Você não crê. Você, é mais um ano, é mais uma camiseta, é mais uma frase de efeito. É assim que fala? É. Uma frase de efeito, não é? E ano que vem é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você é quem vai decidir se vai ser a mesma coisa ou não. É eu quem vou decidir, porque não existe um problema com a palavra do Senhor. Mas pode sim existir um problema com a nossa fé. E é dessa forma que o inimigo rouba a semente da palavra plantada em nossos corações. Amém? Então vamos para o texto aqui de Juízes, capítulo 6. Eu não tenho hoje slide, então você que vai anotar, esteja anotando. Juízes 6, do 1 ao 10. Ano de frutificar. Então a guerra ela é pela semente, porque tudo começa pela semente. Nós estamos agora bem no tempo de Purim, amém? Aqui na igreja não é novidade para ninguém que nós marcamos o nosso congresso profético nessas datas festivas, principalmente o Purim, é o congresso profético, onde nós liberamos palavras proféticas de libertação principalmente, porque Purim fala de sorte. Diga, sorte. A festa de Purim, ela é uma festa de mudança de sorte. Diga, mudança de sorte. Diga assim, eu estou no tempo de mudança de sorte. Queridos, eu não sei você, mas comigo é assim que funciona. No tempo de Purim é um tempo de uma opressão terrível na minha vida. Levanta cada coisa que eu não sei de onde. Acontece cada coisa que eu não sei de onde veio. Mas é um tempo também que eu entendo que há um destravar no mundo espiritual para a minha vida. E é na sua vida também. Porque Purim é uma chave que vira. Purim significa que havia decreto de morte contra mim e contra você.
E Deus simplesmente, em Purim, muda a sorte do seu povo. Há decretos de morte contra as nossas vidas. Por quê? Nossa, isso é tão pesado você falar. Não, a Bíblia diz isso. João capítulo 10, versículo 10. O quê? Que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então não é pesado o que eu estou falando. Eu disse esses dias atrás para a irmã Juliana. A Juliana chegou em mim e me fez uma pergunta. Eu disse para ela, eu falei: Juliana, não existe nada neutro. Diga assim: não existe nada neutro. Não tem. Não tem aquela história assim. Eu estava conversando com ela um assunto e eu estava dizendo para ela: sabe, irmã, essa situação acontece assim, essa outra assim, essa outra assim. Então, nessa situação não é neutro. E nessa também não, e nessa também não. Porque não existe nada neutro. Tudo que eu faço tem um impacto, sim, sobre a minha vida. Tem um impacto, sim, sobre o meu ministério. Tem um impacto, sim, sobre a vida da minha família, sobre a vida da igreja. Tudo que eu faço tem um impacto. Não tem nada neutro. Então, o que nós temos que entender é que essa guerra, ela é constante. E nós temos que decidir, como ontem a pastora Norma pregou aqui, de que lado nós estamos, em que porta vamos entrar, se vamos entrar na porta estreita ou se vamos entrar na porta larga. Ou seja, não existe uma meia porta, não existe uma meia verdade, não existe uma meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. E existe, nesse tempo, um destravar. Hoje, em casa, eu ainda orei. Eu falei: Senhor, as causas na justiça, destrava para o seu povo, libera para o seu povo. O William subiu aqui e orou a mesma coisa. Por quê? Porque há um destravar, há uma mudança de sorte nesse tempo. Coisas que o inimigo preparou para nos deixar para baixo, para nos roubar, para nos destruir. Não, há uma mudança total nesse tempo. Isso é Purim. Então, você não se assuste não. Se você começar a ver umas coisas estranhas, entenda, Deus é com você. E você vencerá todas estas coisas. Porque o Senhor te deu já a vitória. O que nós precisamos, irmãos, é permanecer. As pessoas perguntam para mim: qual é o segredo de tantos anos você servir a Deus e nunca desviar? Permanecer. O dia que você entender isso, eu não estou gostando, permanece. Eu estou gostando, permanece. Eu concordo, permanece. Eu não concordo, permanece. Permanece. Me lembrei agora do pastor William também. Uma vez ele chegou aqui, estávamos num momento muito de crise na igreja. E eu fiquei olhando para ele, falei assim: e aí, William? Ele falou assim: olha, Deus falou uma coisa interessante para mim. Eu falei: o que que é? Ele falou assim: ele falou que eu sou uma árvore plantada. Ele lembrou. Falou que eu sou uma árvore plantada. Eu falei: então fica aí. E ele ficou. Mas o que eu quero te dizer é que os teus olhos precisam se abrir. Mas isso não é para medo, não. Isso é para vitória. Isso não é para derrota. Isso é para a glória de Deus. Porque quando Deus mudou a sorte do povo, você deve ler Esther, esse período do jejum, Deus mudou totalmente a sorte daquele povo. Deus não só livrou aquele povo da morte, mas Deus deu para eles o direito de se defenderem e também deu recursos para o povo. Então, não há nada de errado em pedir sua cura, em pedir sua libertação, em pedir seus recursos, que Deus libere as causas na justiça,
que Deus faça com que você venda o seu imóvel que você quer vender, que você consiga comprar o que você quer comprar, que aquilo que você precisa que seja liberado nos bancos seja liberado. Não há nada de errado, porque tudo aquilo que o inimigo planeja deixar sua vida travada no tempo de Purim é o tempo de destravar. É nesse tempo que você está. É esse tempo que você está vivendo. E no congresso profético, nós estaremos destravando isso de uma maneira diferente, que eu vou falar no próximo domingo. Eu vou falar sobre isso. Nós vamos ensinar cada um de vocês a se moverem no profético. Vai ser diferente, por isso que eu não coloquei faixa, por isso que está tudo diferente. Porque esse ano Deus deu uma direção diferente. Eu fiquei esperando e Ele deu a direção. E nós vamos fazer. Nós vamos aprender a nos mover profeticamente. Nós vamos aprender a profetizar. Nós não vamos só ouvir as palavras e sermos alimentados, mas nós vamos também liberar palavras. E nós vamos ser ensinados no congresso sobre isso. Amém? Então prepare seu coração para isso. Esse é o tempo de Purim. Por isso nós chamamos de congresso profético, quando Deus vai mudar o estado de uma coisa, Ele envia os seus profetas. Oh glória! Deus muda o estado das coisas, muda, mas antes disso, Ele envia os seus profetas. Quantos aqui querem ser enviados como profeta nessa cidade? Levanta a sua mão, mas levanta com força. Deus quer mudar as situações. Deus quer mudar as famílias. Deus quer mudar as situações dos bairros de Várzea Grande. E Ele vai enviar você como profeta. Entenda isso. Então, quando Deus vai mudar algo, Ele envia os seus servos, os profetas, para dizer aquilo que Deus está dizendo, falando e fazendo. Essa é a história de Gideão aqui. Juízes capítulo 6, versículo 1. O povo de Israel, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso Ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Primeira coisa, diga, o povo pecou. Mais forte, o povo pecou. Segunda coisa, diga assim, o Senhor permitiu. Mais forte, o Senhor permitiu. Todas as vezes que eu faço algo errado e não me arrependo, o Senhor pode permitir que situações de escravidão sejam geradas em minha vida. Então o povo de Israel, ele pecou, e Deus, não foi o diabo, diga assim, não foi o diabo. Irmãos, tem coisa na nossa vida que é o próprio Deus que fala assim, então vocês estão querendo assim? Então vai ser assim. Eu avisei vocês 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você não me ouviu, então... Estão entendendo? Tem coisa que é a gente que procura. Tem coisa que é a gente que corre atrás. Não é? Tem coisa que... Então, o povo de Israel pecou contra o Senhor. E o próprio Senhor permitiu que aquele povo ficasse escravizado ali por anos. Versículo 2. Os israelitas se escondiam. Digam, se escondiam. Mais forte, se escondiam. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós não seremos mais esse povo escondido. Eu declaro
que nós vamos resplandecer como luzeiros em várzea grande. Eu sei o peso que isso tem, mas eu sei a glória que isso vai trazer para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque gente escondida, assim como eu fui muito tempo, é gente opressa. É gente que tem medo e é escravizado pelo medo. Medo de perseguição, medo de rejeição, medo e medo. E Deus não nos chamou para viver com medo, mas antes o amor do Senhor lança fora todo medo. E chegou esse tempo para nós. Tudo isso que eu estou te falando tem um peso de glória para o Senhor. Ninguém mais vai viver escondido malhando o seu trigo. Nós vamos frutificar, a semente vai frutificar. Nós vamos plantar a palavra de Deus nos bairros dessa cidade, nas praças dessa cidade, no parque dessa cidade, no shopping dessa cidade. Chegou o tempo. E eu não estou falando isso porque eu estou vendo alguma coisa, algum recurso, alguma coisa. Não, eu não estou vendo nada. Mas eu sei que chegou o tempo. E esse povo que sofria, diga assim, o povo sofria porque os seus antepassados pecaram contra o Senhor. Eu preciso que você entenda uma coisa. Pai e mãe, nada do que você faz é neutro. Seus filhos podem sim, e irão sim, sofrer consequências dos seus atos errados, das suas atitudes erradas. Gideão, aqui, ele representa um povo que vivia escondido, malhando trigo, por anos escravizados, caindo nas mãos dos midianitas. Os midianitas e os amalequitas, quando apareciam ali, era para roubar tudo que eles tinham e iam embora. E quantos de nós, que aqui estamos, somos escravizados ainda por pecados que os nossos pais cometeram? Quantos de nós aqui ainda estamos debaixo de palavras de maldição que foram lançadas sobre a vida dos nossos bisavós, avós, e mãe, e pai, e chegou até cada um de nós? Porque lá atrás o nosso povo, nossos parentes, as pessoas, elas erraram. Mas em Cristo eu sou feita uma nova criatura, sim. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo, sim. Mas no meu espírito, de maneira que eu tenho uma verdade no meu espírito, mas eu não consigo romper na minha vida, porque a minha alma ela é cativa, a minha alma ela é opressa. E muitas vezes nós somos dominados por isso. E aí nós corremos atrás de alívios. E buscando os alívios, nós acabamos por cair em pecados. E nós não nos libertamos desses pecados. E a gente vem domingo após domingo e ouve palavra e sabe da palavra e sabe que aquilo é verdade, mas a gente não consegue viver a palavra. Existe um nível de escravidão que muitos de nós ainda está debaixo.
E chegou o tempo da gente ser liberto em Purim. Chegou o tempo de cada um de nós não ter mais o destino que o avô teve, que o pai teve, e hoje você está caminhando para o mesmo destino. A bisavó teve, a avó teve, e aí a mãe teve, e agora é você caminhando para o mesmo destino. Não, porque Deus, Ele nos libertou em Cristo. Então não existe nós nos acomodarmos, não existe a gente pensar assim, não, eu sou assim. A gente precisa entender aqui que nós vamos ler o texto, e você vai ver que Gideão, ele sofria, escondido, malhando trigo, porque os pais dele pecaram. Ele aprendeu a sobreviver escondido, para não ser roubado. Quantos de nós aqui, sentados ouvindo essa palavra, ou até mesmo eu aqui que vos falo, aprendemos a sobreviver em situações? Quantos de nós? E Deus nos chamou para a liberdade. Está escrito na palavra que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então Ele nos chamou para sermos livres. Então por que ficamos escondidos? Por que temos medo de enfrentar? Por que temos medo de falar? Porque tudo que nós aprendemos foi ter medo. Escuta, quem tem que ter medo de nós é o diabo. É ele que tem que ter medo de nós. Presta atenção. É ele quem tem que ter medo de nós. Tempo de Purim é tempo de virar, de mudar a sorte. Você estava indo numa direção, agora vai para outra. Muda agora. Vou continuar a leitura, versículo 2. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Ei, eu vou te dizer algo. Tem gente que se acha alguma coisa. Se Jesus não for comigo na minha vida, se Jesus não for com você na sua vida, o mal te pega assim. Por isso, temos que andar com Jesus. Temos que caminhar com Jesus. Temos que buscar a face de Jesus. O que diz a palavra aqui? Que os midianitas, eles eram fortes. E bem mais fortes do que o povo de Israel. Por quê? Porque Deus os entregou. Eu e você sozinhos, sem Deus, não somos nada. E é interessante que muitas pessoas são orgulhosas, como se elas não precisassem de Deus. Mas nós, sem o Senhor, não somos nada. Versículo 3, todas as vezes que os israelitas semeavam, diga assim, todas as vezes. Mais forte, todas as vezes. Que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Irmão, quantas vezes você plantou e plantou e plantou e plantou, e algo veio e levou tudo embora? Quantas vezes você tentou e tentou e tentou, e algo veio e levou embora? E aí você vem para um culto como esse, e você escuta que você é mais que vencedor.
Eu não sei você, mas eu pergunto as coisas para Deus. Algumas coisas Ele me responde, algumas coisas não. E quando Ele não me responde, eu fico bem na minha, porque Ele é Senhor. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós passamos por momentos na nossa vida que não é normal, que tem coisa errada, que pode ser que nós tenhamos errado, sim, mas pode ser que nossos pais erraram. Aí vem as pessoas e dizem assim, não, mas esse negócio aí já quebrou tudo na cruz do Calvário. Sim, ele foi quebrado na cruz do Calvário. E eu no meu espírito, eu sou uma nova criatura. Sim, mas por que eu não estou rompendo? Por que eu não avanço? Por que quando eu semeio, vem os midianitas, os amalequitas e rouba tudo? Por que quando eu penso que vai dar certo, não dá certo? Se eu estou na igreja, se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu busco a Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu acho que a gente deve perguntar. Não há pecado nenhum em perguntar. Versículo 4, olha o que eles faziam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. E não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. E eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Sabe, irmãos, essa palavra assim, ó, acampavam, versículo 4. Sabe o que eu pensei? Eu já vivi, eu já tive essas experiências. E de vez em quando, nós temos que nos reunir lá em casa e orar. E o pastor Bruno até sugeriu que nós fizéssemos isso novamente. E nós oramos e profetizamos, e ele leva o teclado dele e pega violão. Sabe, irmãos, aquela coisa que parece que uma nuvem cinza acampa na sua casa? Já sentiu isso? Quantos já sentiram isso? Oh, se você é um homem ou uma mulher espiritual, você já sentiu isso. Está tudo bem, está tudo aceso, mas não está aceso. Está tudo bem, mas não está bem. Sabe, irmãos, nós às vezes recebemos essas opressões demoníacas nos nossos lares. E aí nós começamos então a nos desentender. Casal se desentende, pai e filho se desentende, sabe? Há uma tristeza, alguns ficam mais tristes e vão ali se entristecendo, se fechando e não conseguem discernir que algo ruim acampou ali para roubar a fé daquela família, para roubar a fé daquele casal, para roubar a fé dos filhos, para roubar as finanças. E aí fica ali aquela nuvem acampada. Eu falo com meu pai sempre. Aí eu digo assim, pai, está estranho, não está? Meu pai fala, está estranho. Ou vocês acham que a gente não passa por isso? Se vocês passam por isso, nós muito mais. Muito mais. Pai, está estranho? Está estranho, parece que não está certo. Então, pai, vamos orar. Vocês estão entendendo a guerra, irmãos? Purim é isso. É esse tempo de guerra que nós estamos vivendo. Mas nós vamos passar por esse tempo e vamos sair com a vitória, amém? Porque todo Purim nós passamos e saímos com a vitória. Eu não sei em que área esse ano Deus vai entregar a vitória para a minha vida pessoal e nem para a sua vida pessoal. Mas eu sei que vai entregar.
E Ele vai fazendo nas nossas vidas. Mas sabe, irmãos, essa história do acampar aqui, não é? É forte isso. Imagina que o inimigo chegou e acampou na sua terra. Ei, e deixa de ser religioso legalista, porque muitas vezes você não fez nada, tá? Muitas vezes você não fez nada. E aí acontece ainda isso. Vocês estão me entendendo? Bora lá. Versículo 7. No versículo 6, o que o povo de Israel fez? Clamou ao Senhor, pediu socorro ao Senhor. Eu estou te dando uma palavra. Eu estou dizendo para você que quando as coisas estão dando errado, e errado, e errado, e errado, você não fez nada, você está buscando, você está tentando, não somos perfeitos, mas uma coisa se acampa na sua casa, uma coisa se acampa no seu serviço. Você olha para um lado, olha para outro e acha estranho, é espiritual. O que você tem que fazer? Começar a murmurar, falar para os seus parentes, falar para isso, falar para aquilo? Não! Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Se você tem um líder, procure esse líder, um discipulador, um pastor, e fale com ele, e clamem ao Senhor. Porque do Senhor vem o nosso socorro. Entenda isso, seu socorro não vem de brigar, seu socorro não vem de bater boca, seu socorro não vem de ficar murmurando. E aqui eu quero falar principalmente para aqueles que têm o dom profético muito aflorado. Quem tem dom profético muito aflorado, ele murmura muito, ele reclama muito. Cuidado. Ai, porque a palavra que sai da sua boca, ela tem poder, não fale. Então você que tem isso muito aflorado na sua vida, vigia. Não fique falando, não fique murmurando, não fique achando isso e babá. Eu falo, para de falar. Em tempo de guerra, clame ao Senhor. Ao invés do William brigar com a Flávia brigar com o William, amor, está estranho, tá estranho, então vamos orar? E não falar, e não reclamar, e não murmurar, porque isso não traz a presença do Senhor. Estão me entendendo? Digam amém. Aprendam isso. Clame ao Senhor. Esse povo clamou ao Senhor. Versículo 7, quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, olha só, eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, Ele mandou fala mais alto, engraçado, né? Por que Ele mandou um profeta? Já parou para pensar? Você é um profeta também. Você pode não ser um profeta com letra maiúscula do ofício de profeta, mas você profetiza no Espírito Santo e você é um profeta às nações. Você vai aprender sobre isso também. Por que Ele manda um profeta? Porque quando Deus vai mudar a situação de um povo, de um lugar, Ele envia um profeta. Irmão, você tem problema com os seres humanos? Deus usa os seres humanos. Eu só, se Deus falar comigo. Então fica aí. Eu fico pensando na Naamã doente,
Por quê? Porque ele não ia escutar aquela menina falar com ele. Não é verdade? Aquela menina não ocupava o ofício de um profeta. Mas quando Deus quis curar Naamã, ele usou aquela menina para profetizar, indicando os mergulhos no rio para que ele fosse curado. Então, muitas vezes, nós não somos abençoados porque nós resistimos à voz do Senhor que vem por meio das pessoas. E Deus mandou um profeta. E o profeta falou coisa que ele gostou? Não. Por quê? Porque o profeta começou falando para eles assim, ó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que o profeta fez? Vamos dizer assim na nossa linguagem? Jogou na cara dele tudo que Deus tinha feito. A gente não gosta disso, né? Eu não gosto disso. Às vezes eu estou zangada. E eu fico bravo com Deus. E eu fico assim, não aceitando algumas situações. E aí Deus vem e fala, não, eu não vou fazer isso não. Eu não quero. Não quero nem pensar. E o Espírito Santo fica me incomodando com aquilo. Fica me constrangendo. A Bíblia diz que Ele nos constrange. Aí eu falo, não, mas para que isso, né? E você vai questionando. Até que eu falo assim, não, mas eu não tenho como fazer isso. Eu caio na besteira de falar isso. Quando eu falo isso, aí o Senhor vem. Mas eu não fiz isso na sua vida, eu não fiz aquilo outro, eu não fiz assim. Eu não mudei sua vida, eu não transformei, eu não... Está entendendo? Então Deus, Ele quer mostrar para nós que Ele é que tem o poder. Quando o profeta começa a falar, ó, eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Eu expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. O profeta vem, ou o profético vem, também para nos alinhar. Ele veio mostrar exatamente aonde o povo havia errado. Aonde estava o erro daquelas pessoas. Sabe, irmãos, nós precisamos compreender que Deus, Ele está fazendo algo nas nossas vidas. E nós precisamos nos abrir para o espírito da profecia, que é o próprio Espírito de Cristo, que está falando conosco nestes dias. Ontem, a pastora Norma falou sobre a porta estreita e a porta larga. Deus está enviando pessoas para dizer para nós aqui, para mim, tem duas portas, você escolhe, a porta estreita ou a porta larga. Sabe o que eu quero te dizer? Que quando vem uma voz profética e a gente rejeita, a gente continua sendo escravo dos midianitas. A gente continua repetindo os erros que os nossos pais repetiram. A gente continua debaixo de jugo de escravidão. Mas quando vem a palavra profética sobre nós, e nós dizemos assim, opa, eu fiz isso. Ou, opa, meus pais fizeram isso, e eu não aceito isso mais na minha vida. Eu rejeito tudo isso. Todas essas maldições, todas estas coisas ruins, eu rejeito tudo isso da minha vida. Algo acontece conosco. Algo acontece. E acontece para o nosso bem.
Sabe o que é estranho que eu vejo? A palavra do Senhor diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente faz justamente ao contrário. A gente resiste a Deus. Já parou para pensar nisso? Quantos de vocês que estão aqui me ouvindo não se firmam na presença de Deus? Por quê? Porque você resiste a Deus. E isso é estranho. A Bíblia fala justamente ao contrário. Se eu não me engano é Tiago 4:7, eu não tenho muita certeza. Dá uma olhada aí se é isso. Coloca aí para mim. Tiago 4:7, eu não procurei. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. A gente faz o contrário. A gente fica com medo de Deus. Ei, Deus sabe os meus pecados. Deus sabe que eu não valho nada. Deus sabe que você também não vale nada. Mas Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Então por que fugimos de Deus? Por que não nos levantamos nesta noite e enfrentamos aquilo que está nos aprisionando? Por que não levantamos nesta noite e declaramos um tempo de mudança de sorte sobre nós? Por que não nos levantamos nessa noite e declaramos um tempo realmente de frutificar financeiramente? Chega! Por que nós não nos posicionamos? Porque nós não queremos enfrentar o diabo. Nós não queremos resistir o diabo. Nós ficamos assim achando que vindo aos cultos, às reuniões, está tudo resolvido. Eu estou aqui te dizendo que quantas vezes nós precisamos parar tudo, eu e meu esposo, parar e orar e adorar dentro da nossa casa. Porque o inimigo, ele quer nos paralisar, mas eu declaro em nome de Jesus, ele não vai paralisar, porque a Bíblia me ensina a enfrentar o diabo. A Bíblia me ensina a me posicionar contra o diabo. Entenda isso que eu estou te falando. Você tem que se posicionar. Mal no meu casamento, não. Mal nos meus filhos, não. Mal na minha vida, não. Estou com dificuldade com esse pecado, estou lá com a cadeia, preso nesse pecado. Corre e vai a um pastor e fala assim: olha pastor, e também não vai com historinha não, tá? Não vai com historinha. Porque eu caí. Não, muitas vezes você não caiu não, você foi lá procurar. Então seja sincero, chega assim: olha, eu procurei, e eu fiz errado, e eu estou escravizado nesse pecado, me ajuda. Esse pastor vai orar com você, vai orar por você nas madrugadas, jejuar por você. Aí sim, você está demonstrando que você está resistindo o diabo, enfrentando o diabo. Sabe o que eu estou te dizendo? Que nós precisamos uns dos outros. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Às vezes você tem uma área da sua vida que você é doente, você é aprisionado. E sabe para onde você corre? Para qualquer coisa que te dê escape. Alguns correm para a gula, outros correm para os pecados sexuais, outros correm para outros tipos de pecado, roubar. Por exemplo, existe uma doença. E é por isso que as pessoas correm para determinadas coisas, como válvula de escape, mas elas não entendem o que está acontecendo. Mas eu estou te dizendo hoje, se levante contra isso. E Deus é com você. Amém? Glória a Deus.
Então não deixe o diabo roubar a sua semente. O que eu estou falando aqui é para que você frutifique. É para que quando nós cheguemos em Purim do ano que vem, você tenha as suas vitórias para contar e eu tenho as minhas vitórias para contar. É para que quando a gente chegue em Purim do ano que vem, a gente tenha em determinadas áreas a nossa vida totalmente mudada. Mas se a gente não se posicionar, a gente achar que é só vir no... Sabe, irmãos, eu fico chateada, triste, quando você acha que vir ao culto é por mim, ou é por Deus? Ei, é por você. O dia que você entender isso, que é você que precisa. Sabe por que eu estou aqui? Porque sou eu que preciso. Eu não estou aqui porque você está. Um dia nós fazendo vigília e 24 horas de oração e adoração, e houve lá uma conversa no meio dos pastores do presbitério. Porque não está vindo ninguém na vigília, porque não sei o quê, a senhora acha que adianta essa vigília? O ex-lembro. Eu escutando aquele bebê, eu falei assim, olha aqui, é o seguinte, eu vou vir na vigília. Se ninguém vier, eu venho. Ficaram quietos. Fica só rindo. Ficaram quietos. Baixaram. Sabe por quê? Nós não estamos fazendo vigília para você vir. O dia que você entender isso é libertador. Eu não estou aqui cultuando a Deus, apesar de Deus me dar uma parte do culto, de ensinar a palavra, de falar da palavra. Eu não estou aqui por sua causa. Eu estou aqui por causa dele. Sabe por quê? Porque amanhã você pode não vir, mas eu vou continuar aqui. Isso tem que te libertar. Você aprendeu tudo errado. E eu estou te ensinando certo. Sabe o que te ensinaram nas religiões por aí? Eu vou lá visitar a sua igreja. Eu não quero que venha visitar a minha igreja. Primeiro, porque a igreja não é minha. Segundo, porque Deus não quer que você visite igreja. Igreja é um lugar para se pertencer. Igreja é uma família que você pertence. Igreja é um corpo, igreja é uma união de pessoas. Que visitar o quê? Bati nas costas assim. Eu vou lá visitar a sua igreja. Não precisa. A vontade é falar, não precisa. Mas eu não posso ser mal educada. Mas não precisa, eu preciso? Eu não. Deus precisa muito menos. Por que estou falando tudo isso para você? Porque se você não mudar a sua mentalidade, você não entende o que Deus quer fazer. Você vai achar que você está vindo aqui para me agradar. Você vai achar que é porque eu preciso. Eu vou lá, porque o irmão João Batista é tão legal, gosta de mim. Tá bom. Naquele dia, João Batista vai e você vai ficar. Porque você foi por causa do João Batista. Vocês estão entendendo? Eu não vou porque meu marido não vem. Meu Deus do céu, se eu fosse esperar meu marido, vocês já sabem, né? Vocês estão entendendo? Então, você precisa discernir o que Deus quer de você. Sabe o que Deus quer de você? Marcos, que você se levante como uma voz profética nessa várzea grande. Amém? Aí você vai falar assim, igual Jeremias, mas eu não sei falar. Não tem problema, Marcos. Ele vai usar você assim. Deus quer que a gente se levante
Cadê os adolescentes aqui? Arthur, Manu, Benjamin, aqui a Mariana e os outros adolescentes que aí estão. Deus quer usar a vida de vocês para chegar diante de rei e falar assim: olha, rei, o meu Deus falou que se o senhor fizer assim, 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 o senhor vai ser curado em nome de Jesus. Porque é isso que Deus quer de nós. Amém? Coloque-se de pé e nós vamos orar. Eu sei que Deus hoje Ele vai libertar pessoas aqui. Escute o que eu vou falar. Deus vai libertar pessoas aqui. O Senhor, Ele vai mover. Tem coisas nas nossas vidas que precisam ser mudadas. Tem situações que precisam ser mudadas. É muito legal a gente ter alvo, projeto. É muito legal a gente planejar muita coisa e enumerar muitas coisas. Mas você não consegue fazer nada disso se você estiver preso. Essa é a verdade. Existem coisas na minha vida que eu pontuei, que eu coloquei, olha, isso aqui eu quero fazer assim, eu planejei dessa forma, né? Então, para isso eu vou precisar disso. Está lindo, está maravilhoso, anotado na minha agenda. Mas naquilo que eu fiquei aprisionada, o inimigo não permitiu que eu avançasse. Então tem coisas anotadas ali que eu não executei. Por quê? Deus não falou? Falou. Deus não usou o profeta? Usou. Deus usou a palavra? Usou a palavra. Tinha o Espírito Santo? Tinha. Mas por que eu não consegui? Porque tinham situações ainda a serem resolvidas. E em muitos de nós, é isso que acontece. O Senhor quer libertar você. E eu vou te dizer algo. Não tenha medo de Deus. Olha, Deus nunca matou ninguém a não ser um mentiroso. Ananias. Depois ele matou Safira. Mas nós estamos num tempo de graça. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Essa obra de libertação hoje. Essa obra para que os midianitas parem de roubar a semente plantada no seu coração. Essa obra para que você creia no poder de Deus, de te curar, de te libertar. Essa obra que Deus quer fazer nessa noite é destravar o seu ministério. Você tem planos, você tem muita coisa, você recebe muita coisa na sua vida. Aqui nós ensinamos a palavra, você recebe. E você sabe que está certo. Mas por que algumas não acontecem ainda? Ah, pastor, às vezes não é o tempo. Sim, concordo, às vezes não é o tempo. Mas quando as coisas não estão no tempo, ainda assim a gente tem paz. Porque Deus fala ao nosso espírito, não é o tempo. Mas quando tem alguma coisa errada, a gente fica ali, triste. A gente fica amargurado. E os anos vão se passando.
e você não tem a sua vida transformada. Mas esse ano eu quero que isso seja diferente na sua vida. Eu não sei em que área o Senhor vai libertar você. Se é na área sentimental, se é na área financeira, se é na área familiar, se é pessoal mesmo, seu. Mas Deus vai fazer. Amém? Enquanto nós cantamos essa música, eu peço que você enfrente o diabo, para ele fugir de você. O que é enfrentar o diabo? É se submeter a uma direção de Deus. O que disse o versículo que lemos, Tiago 4:7? Que vocês obedeçam a Deus e enfrentem o diabo. Então hoje é o dia da sua libertação. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai deixar o seu lugar e vai vir aqui na frente. E você vai clamar a Deus, como Gideão clamou a Deus. E Deus vai libertar você. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sai do seu lugar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Gideão vivia com medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Abre o seu coração para o Senhor libertar você. Filho de Deus. Não, não, não. Eu não sou mais escravo do medo. Você não precisa ter medo de Deus. Eu sou Ele te ama. filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o seu coração para Deus libertar você. Não tenha medo do Senhor. Abrir o mar pra eu passar por ele.
mais, mais. Dança, 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 dança. Dança a sua vitória. Dança a sua vitória. Dança, 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 dança a sua vitória. Bora baixole, balalala. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Filho de Deus. Amado do Pai. Amada do Pai. Passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Vai dizendo isso para Deus. Porque o Senhor lembrou você. Aquele que tem fé canta antes. Aquele que tem fé dança antes. Dança a vitória. Você pode dizer assim: me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, nem chegou na minha tormenta.
Vai, me livrou em meus problemas. transformou minha tristeza. Deixa Deus ouvir sua voz. Minha vida inteira me vestiu com Isso. Minha cabeça me deu um lugar. Dê mais volume, mais volume. mais uma vez. Mais uma vez. Me enxergou na Minha tormenta. me livrou em meus problemas, transformou Toca, Antônio. minha tristeza. Toca, Antônio. Vai. Me vestiu com Mais. Pôs azeite em minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. E o meu pai não me rejeita. mais forte. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Cadê os profetas da dança? Minha vida Cadê os inteira profetas da dança? me vestiu com roupas Dança, 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 dança. Dança, 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 dança. Dança, 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 tua vitória. Eu declaro que nenhum vai se perder. Em nome de Jesus. Os profetas da dança, dancem. Dancem, 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 dancem. Deixa Deus usar sua dança agora. Deixa Deus usar sua dança sobre todo mundo. Dança a tua vitória. Dança a tua vitória. Celebra a tua vitória. só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar. Só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só Você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar. Senhor, nos leva a esse lugar. Só você e eu Desfrutamos um momento. te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Papai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, Senhor Deus, que abre e ninguém pode fechar. Nós declaramos, Senhor Deus, cadeias que foram abertas, grilhões que foram quebrados. Nós declaramos pela tua palavra, Senhor, libertação do teu povo. E a mesma palavra, Senhor Deus, que liberta, que abre porta, é também a palavra, Senhor, que fecha a porta. E nós fechamos agora, Pai, porque nós enfrentamos o diabo. Nós resistimos a ele e ele fugiu de nós. E eu declaro, Senhor, um tempo novo para teu povo, para a tua igreja.
Um tempo, Senhor, onde a luz do Teu Evangelho vai brilhar na vida deles, nas suas casas. E ainda que venhamos a passar por lutas e perseguições, mas sempre o Senhor nos conduzirá em triunfo por meio de Jesus Cristo. Por isso, Pai, eu peço agora que o Senhor visite os lares aqui representados, onde houver, Senhor Deus, problemas de vícios, drogas, álcool, vícios de todas as naturezas, em nome de Jesus. Que cada pai, cada mãe, cada um que aqui está clamando, que o Senhor venha mudar a história das famílias. Que verdadeiramente, Senhor, a luz do Teu Evangelho possa resplandecer através de nós. Por isso, meu Deus, eu declaro um tempo de libertação na casa das pessoas que lutam com entes queridos nos vícios. Cadeias que foram hoje quebradas aqui, rompidas aqui, em nome de Jesus. Que seja manifestado o Teu poder e a Tua glória, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que pecados aqui confessados e abandonados, eu declaro um tempo de vitória para o Teu filho, para a Tua filha. Meu Deus, nós queremos a Tua boa mão, sim, queremos a Tua bênção, sim, mas queremos muito mais a Tua face, a Tua presença. Queremos ouvir da Tua boca: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Queremos agradar o Seu coração. Por isso, Senhor, ajuda-nos com Teu Espírito Santo. Senhor, nos santifica nesta semana. Ó Deus, desencadeia dentro de nós, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, um processo. Meu Pai, nós declaramos, Senhor, que vamos proteger a semente da palavra em nós implantada. E nenhum mal, Senhor, vai roubá-la de nós. Ainda que todas as circunstâncias ao nosso redor agora digam ao contrário, nós tomamos uma decisão de crer que nós iremos frutificar. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui transformada na noite de hoje. E eu quero declarar, Senhor, um tempo de decisão por Cristo, pelo Evangelho. Eu declaro, Senhor Deus, que pessoas que ainda não se decidiram em verdadeiramente servir ao Senhor, nesta semana elas vão declarar: não, eu vou servir ao Senhor, e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu declaro, Deus, um tempo de posicionamento. A rainha Esther, Senhor, ela teve que se posicionar para que o Senhor mudasse a história dela e do seu povo. E é com você que Deus está falando. É necessário um posicionamento teu para que o Senhor mude a história sua e do seu povo. Para de esperar por fulano, por beltrano, por ciclano. Não, é você. Quando Esther se posicionou, não só foi mudada a história dela, como de todo o povo. Existe um bairro te esperando. Existe uma cidade te esperando. Em primeiro lugar, sua família está te esperando, sua parentela está te esperando. Existem crianças te esperando, adolescentes, jovens te esperando. Se posicione, se posicione. E sabe, tudo aquilo que o inimigo planejou no livro de Esther, ele planejou uma forca, ele planejou matar o povo de Deus. Tudo que o inimigo planejou para você, se vira contra ele agora, em nome de Jesus. Esse é o tempo de Purim, é o tempo de mudança de vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor e abrace o seu irmão em nome de Jesus. Pastora Janaína. Amém, glória a Deus.
Irmãos, tem alguém que nos visita nessa noite?